Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta nesse dia de hoje, domingo. E hoje, naturalmente, seria, sendo o último domingo, o culto dos jovens aqui dessa igreja. Então, queremos dedicar esse culto a Deus, mas também agradecimento à vida de toda a juventude desta igreja, que neste momento está assistindo esta gravação, esta live, e fico feliz que eles estão servindo ao Senhor, mesmo com esse momento de ausência na casa do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração e logo a seguir cantar um louvor da harpa cristã, o 141, Guia-me sempre, meu Senhor. E após isso ler a palavra do Senhor que foi proposta para hoje. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer-te por este momento, esta oportunidade ímpar de mais uma vez pisar este altar, ó Deus, estar nesta casa de adoração, meu Senhor, e saber-se que tu tens cuidado da tua igreja, do teu povo, que onde quer que esteja um crente, Senhor, adorando o teu nome, buscando a tua palavra, ó Deus querido, louvando, Senhor, orando, Senhor, onde quer que esteja esse crente, Senhor, aí tu está, ó Pai querido, porque tu prometeu nunca nos deixar e nunca nos desamparar. Pai querido, que esse momento passe logo, ó Pai querido, para que possamos nos reunir nesta casa de adoração e em todos os lugares onde estão, ó Pai querido, fechados, que possa ser uma reabertura, ó Pai querido, para a glória do teu nome. E assim te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanse e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo,
lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória seja dada a Jesus. Gostaria de ler um texto bíblico, Salmo 119, apenas os versos 9 a 13, e destinar esta palavra, trazendo a todos aqueles que estão ouvindo neste momento os segredos de uma vida saudável. A palavra do Senhor diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Amém? Muito bem. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que o salmista, ele tem uma preocupação, principalmente neste texto, com os jovens, por viverem sob contínua pressão e tentações. A gente entende isso, também fui jovem, e nós sabemos que nós vivemos, quando jovens, intensas, contínua pressão e tentações. E então ele faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Ou seja, a trajetória social, física e espiritual. Caminho é trajetória física, espiritual e social. Há uma preocupação com os jovens, e é claro que, como a palavra de Deus ela é escrita a todas as faixas etárias e cabível em qualquer pessoa que queira aceitá-la, então há uma preocupação do salmista direcionando seus jovens. Mas há uma preocupação geral, digamos assim, do próprio autor das Escrituras, que é o Senhor, de como purificará o homem, o ser humano, o seu caminho. E então observa que a resposta vem no próprio texto, mas acaba que os versos que nós lemos, seguindo a essa pergunta, a esse questionamento, ele traz alguns segredos para uma vida saudável, em todos esses aspectos, como falamos, nessa trajetória, nesse caminho que estamos vivendo, que pode ser um caminho curto, pode ser um caminho mais prolongado um pouquinho para alguns, mas nós estamos vivendo nessa terra e precisamos preocupar com esse segredo de viver uma vida saudável, nessas questões da vida social, da vida espiritual, da vida física, em todos os sentidos. E então o primeiro segredo que nos é revelado está no verso de número 9, que nós acabamos de ler, pelo seu questionamento. O primeiro segredo é total atenção à palavra de Deus. Se nós aplicarmos a nossa atenção às orientações da Bíblia, da palavra de Deus, ela é o único livro, não tem outro livro sequer, no mundo inteiro, que conta o passado, que comenta o presente e decreta o futuro. A Bíblia é o único livro que tem esse poder, ela é a autoridade máxima. E a palavra de Deus nos diz que um dos maiores segredos
que nós temos e pode pontuar como primeiro para uma vida saudável em todos os aspectos é dar total atenção à palavra de Deus. Tanto que quando João escreve carta à igreja do Apocalipse, o livro do Apocalipse, o Senhor diz para ele e diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia. Então, observe, o homem deve ler a Bíblia, segundo está escrito de um pensador, para ser sábio. Ele precisa ler a Bíblia para ser sábio. Isso em todas as faixas etárias, os jovens, a juventude precisa ler a Bíblia. A faixa etária melhor que tem para se ler a Bíblia é essa faixa etária em que vocês estão. Os jovens precisam dedicar tempo à palavra de Deus, atenção total. Eu costumo dizer, e sem nenhuma vaidade nisso, mas aos 13 anos de idade, eu já tinha lido o Novo Testamento 5 vezes. Então eu tinha tempo, e eu estudava também, eu tinha minhas atividades, mas tinha tempo para ler a palavra de Deus, total atenção. Aí quando chega mais à frente, que nós chegamos a essa certa idade, aí você então observa e fica às vezes pensando, como um referencial para muitas pessoas, o segredo de um sucesso para uma vida saudável em todos os aspectos, esse segredo está em total atenção à palavra de Deus. Há uma necessidade, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E quando Ele diz que é feliz, que é abençoado, que é próspero, uma pessoa que lê, que ouve, que guarda as palavras da profecia, ele cumpre a íntegra aquilo que está escrito. Então deixo para você, jovem, deixo para você, irmão, deixo para você, irmã, esta palavra agora, que o primeiro segredo que temos para uma vida saudável é dar total atenção à palavra de Deus. Está no verso de número 9 que nós lemos, que está escrito: como esse jovem purificará o seu caminho, observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Um grande segredo, que é o segundo, que está escrito no verso de número 10, esse segredo é o segundo para uma vida saudável, é a vida aplicada à oração. A palavra ela é fundamental. A palavra ela transforma o crente. A palavra ela transforma a pessoa. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra ela te convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra ela te elucida. Agora, quando nós já temos esse conhecimento limpos pela palavra, como a expressão de Jesus, aí então vem uma outra situação importante, que é um segredo, que está no verso de número 10. Com todo o meu coração te busquei. Ou seja, vida aplicada à oração. Vida aplicada à oração. E ele disse assim, com todo o meu coração te busquei. E então a questão da busca pelo Senhor era essa, dizendo assim, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Quantas pessoas deixaram os mandamentos do Senhor, pararam no meio do caminho, perturbaram-se de alguma coisa, receberam alguma doutrina falsa e caíram em pecados, simplesmente porque tinha a palavra do Senhor, porém não tinha uma vida aplicada à oração. A oração ela tem que andar junta com a palavra do Senhor. A oração ela tem que fazer paralela à palavra do Senhor. O Senhor te orienta, o Senhor te ensina, o Senhor começa a te dizer o que deve ser feito, e você aplicando a oração e recebendo o discernimento de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, mais sábio você se torna. Mas quanto mais você busca em oração, mais santo você se torna. Então você precisa buscar. Se eu me aplicar somente a oração e não a palavra, eu posso ficar fanático. E fanático é uma pessoa que ela, perdendo de vista o objetivo, ela redobra os seus esforços. Ela começa a se multiplicar nos esforços porque perdeu de vista o seu alvo. Porém, se eu aplicar somente a minha vida à palavra e não à oração, então eu posso me tornar um legalista. Eu posso desejar que tudo seja ao pé da letra e tem que ser do meu modo e não do modo de Deus. O que faz o crente equilibrado é uma vida aplicada à palavra e uma vida aplicada à oração. A oração abre portas onde ninguém pode abrir.
A oração vai onde você não pode entrar. A oração ela tem poder. A palavra do Senhor diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração ela é fundamental. Observa que quando Elias ele fazia uso da palavra de Deus como profeta que era, ele disse assim: olha, não vai chover segundo a minha palavra, mas quando tinha que chover ele teve que orar. Então a oração ela anda em conjunto com a palavra. Nós precisamos, você jovem que está me ouvindo, você irmão, irmã, se você desejar ter uma vida próspera em todos os níveis que falamos, no nível social, vida conjugal, vida familiar de um modo geral, vida cotidiana com os amigos, com colegas, com companheiros de trabalho, e no nível espiritual, no nível financeiro, em todos os aspectos, você precisa ter a palavra de Deus como guia, orientação, mas precisa ter uma vida aplicada à oração. Porque na hora em que você tiver uma dificuldade, quando você enfrenta o adversário, você enfrenta o adversário citando a palavra de Deus. Mas quando você vem com aquelas assombrações, quando você vem com angústia no teu coração, você não percebe que Jesus está citando a palavra de Deus. Ele não fica andando de um lado para outro dizendo está escrito, está escrito, está escrito. Não, ele vai, dobra o seu joelho e ora. Em tremenda angústia, só oração. A palavra de Deus diz que quem está triste, ora. Mas se você está alegre, você canta. Então, quando você se aplica a palavra, você vence o adversário, pode citar para o adversário, está escrito, Satanás. Mas quando você vem com aquela coisa que aterroriza a sua vida, aquela seta maligna, o dardo inflamado, você não sabe de onde vem, a única arma que temos é aplicarmos a oração, estarmos lutando em oração, nesse combate, como o apóstolo Paulo falou, dobrar o joelho, clamar em alta voz e pedir ao Senhor grande livramento. Isso você vê em todas as circunstâncias, onde a pessoa se sente totalmente impotente, incapaz. É o caso do rei Ezequias, que citamos na sexta-feira, quando ele estava em tremenda angústia, sitiado por Senaqueribe. A única alternativa que ele encontrou, depois de mensurar o poderio do exército inimigo e não dele, então a única alternativa foi ir à casa do Senhor, estender a carta na presença do Senhor e orar ao Senhor e dizer: Senhor, contempla, vê o que está acontecendo. A única alternativa de homens como reis, profetas de Deus, em tempo de angústia, era dobrar os seus joelhos e orar. E essa é a única alternativa que hoje temos como igreja, a única alternativa que temos como pessoas individuais, diante de uma situação adversa, diante de uma pessoa que não se converte na nossa casa, diante de uma situação, uma tribulação no trabalho, uma perseguição, qualquer que seja a causa, a oração ainda ela pode muito em seus efeitos. Então dobre o seu joelho, ora ao Senhor. A oração abre portas. A oração abre portas onde não há portas. Por isso que usamos desse princípio, dessa arma que o Senhor nos deu, poderosa, que é a oração. E Deus ouve a oração de quem ora. Deus precisa ouvir a nossa voz. Deus precisa ouvir a nossa oração. Então deixa eu lhe dizer que primeiro você vai dar total atenção a essa palavra para uma purificação. Segundo, aplicar totalmente nossa vida à oração. E oração é todos os dias, é cotidiano, é acostumar-se a falar com Deus, é acostumar-se a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus no seu ouvido e dizendo, te orientando o que deve e o que não deve fazer. Para todas as coisas, crente precisa se aplicar a uma vida de oração. Eu sei que hoje muitas pessoas, elas têm meios interessantes quando se resolve um problema. Às vezes tem um problema de um furto de um carro, ele resolve do seu modo, ele vai falar com alguém que tem influência. Às vezes tem um problema que é uma questão política, ele então procura direto um político sem antes ouvir a voz de Deus. Qualquer coisa, escuta, nesse momento em que precisamos aprender a orar, aprender a saber qual a direção que o Senhor nos dará. Precisamos aprender a orar, não só no momento de fazer uma prova, mas antes e durante e depois também como agradecimento. Precisamos orar em todo tempo. A Bíblia mostra algumas características da oração em Lucas capítulo 22, quando Jesus, a partir do versículo 39,
quando Jesus está lá naquela agonia, orando, a Bíblia começa a mostrar algumas características da oração. A oração nos ensina a nos humilhar na presença do Senhor. O próprio Jesus, que não tinha essa necessidade, pelo menos aos nossos olhos, a Bíblia diz que quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é ele se ausentar, se distanciar um pouquinho daqueles que podem servir de interferência, ou seja, ficar em total conexão com Deus, e logo a seguir que ele se ausenta, que ele se afasta um pouquinho daqueles que podem lhe causar interferência, daqueles que às vezes acham que você não deve, que não deve buscar, não deve se aplicar tanto assim, pode ficar louco, pode ficar fanático, pode ficar maluco. Aí Jesus se afasta e logo a seguir a Bíblia diz que ele se ajoelha. Ele se ajoelha mostrando que humildade, reverência, mostrando que a grandeza do Senhor é tudo, e mostrando que a insignificância, porque nós não somos nada, nós dependemos do Senhor. Então se ajoelhe, busque o Senhor, e ali ele começa então a mostrar, ele diz Pai, ele coloca-se na condição de filho. Ali ele não está na condição de alguém que pode, de alguém que faz, de alguém que pode resolver problemas pessoais, nada disso. Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ouvir a nossa oração, não importa o quão importante nós nos achamos, ou quão importante as pessoas acham que nós somos, Deus quer ouvir a nossa oração. O Senhor precisa ouvir a nossa oração. Tira as interferências, joga por terra, afaste-se um pouquinho, e dobra os seus joelhos. Então ali tem várias características da oração que mostra que, ao final de tudo, a melhor e maior característica é a eficácia da oração, porque quando o Senhor acaba de orar, a Bíblia diz que instantaneamente desceu um anjo do céu e o confortava. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Tempo de angústia é tempo de orar, não é tempo de reclamar, não é tempo de ficar contando história, não é tempo de falar para outras pessoas, não é tempo de ficar mandando mensagem dizendo, aconteceu. Não, tempo de angústia é tempo de orar, tempo de angústia é tempo de dobrar os joelhos, é vida aplicada à oração. Em todo tempo Deus ouve a oração de quem ora. A oração é chave de sucesso. É chave para portas onde não há portas, como o apóstolo Paulo escrevendo carta aos Romanos, capítulo 4, 17, e eu cito sempre nas minhas orações para lembrar desse poder de Deus. Ele diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem, ou seja, é a oração que abre portas onde não há portas. E esse é o segundo segredo. Porém, o terceiro segredo está no verso de número 11. Pula-se então alguns versos. Verso de número 11, o verso de número 10 é a vida aplicada à oração. O 11 é um segredo fundamental, porque quem tem às vezes uma vida dada total atenção à palavra, ele começa a aplicar essa oração, mas às vezes, como Jesus falou na parábola do semeador, que o semeador semeou, ele jogou, a semente era boa, mas em determinado momento ela caiu em algumas partes de solo, que ela chegou a germinar, mostrando a sua potência, o seu poder de germinação. Porém, logo vieram algumas coisas, algumas intempéries, e essa planta morreu, a semente murchou. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse segredo é viver a palavra no cotidiano. Viva a palavra no cotidiano. Não é apenas conhecimento da palavra, conhecimento intelectual, ler a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Não é apenas você decorar as escrituras de Gênesis e Apocalipse, mas é viver a palavra do Senhor no cotidiano. O verso de número 11 está escrito assim, escondi a tua palavra no meu coração. Escuta, não se esconde coisas sem valor. Ninguém esconde aquilo que não tem valor, só se esconde aquilo que se valoriza. Quando o salmista diz isso, eu escondi, é porque ele estava demonstrando valor à palavra do Senhor, que ele já estava dando total atenção, como no verso 9 nós falamos. Então observa, esconde a palavra no teu coração. Aquilo que não tem valor você não esconde, e há uma forma de esconder com sabedoria. Escondi a tua palavra no meu coração, lembrando que Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 10, a palavra diz que o Senhor Jesus fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência,
é o mesmo que esconder. Então eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. É uma coisa interessante, porque às vezes você guarda, mas não esconde. Guarda, mas não esconde. Às vezes você apenas ajunta, mas não guarda. Então observa aqui, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração. Ou seja, lá onde ninguém pode tirar. Porque o coração, que o pecado, cujo pecado já fora destronado pela graça de Deus, não tem como ninguém ter acesso, senão o próprio Deus. Nosso coração está nas mãos do Senhor. Então esconde essa palavra no coração. E essa palavra é segredo, é vivê-la no cotidiano. Às vezes nós ficamos desejando sucesso em algumas coisas, e não estou falando de um sucesso aos olhos da teologia da prosperidade, nada disso. Eu estou falando de sucesso cotidiano, todos os dias. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre nossas vidas. E então nós às vezes esquecemos de alguns detalhes. Por exemplo, citamos Josué, que assumiu o comando após a morte de Moisés. Lá em Josué capítulo 1, o livro que leva o seu nome, aí no versículo 8, o Senhor disse para ele que ele precisava ficar firme com a palavra. Medita nesta palavra, porque ela fará prosperar o teu caminho. Ou seja, capítulo 1, versículo 8 de Josué, está mostrando a garantia de prosperidade pela palavra. Por ela farás prosperar o teu caminho. Então, quando você esconde essa palavra e começa a vivê-la no cotidiano, você já tem a garantia de prosperidade. Tudo que uma pessoa que guarda a palavra do Senhor no coração, e o propósito diz aqui, olha, para eu não pecar contra ti. Você sabe que é muito difícil, porque a nossa alma, ela tem tendência às coisas carnais. Por isso no Salmo 25, verso 1, aí o salmista começa o salmo dizendo assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Por que não diz eleva o meu espírito? Porque o espírito já tem esse desejo das coisas espirituais, de adorar o Criador, de adorar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas a alma não, ela quer coisas carnais. A alma não quer ir para o lado espiritual, ela quer o lado carnal. E levantar uma alma ao Senhor é muito difícil. Mas quando se obtém esse segredo de esconder a palavra, diz assim: para eu não pecar contra ti. É uma guerra, como o apóstolo Paulo depois falou, dizendo é uma guerra que temos que guerrear, é espírito contra a carne. Então, como Josué recebeu uma palavra do Senhor, ele estava totalmente preocupado com aquela condição agora de assumir uma liderança e de fazer com que o povo conquistasse uma terra que fora prometida por Deus. E o Senhor falou assim: Josué, o grande segredo para a sua vida é você guardar essa palavra. Por ela você será bem sucedido, por ela você será próspero. Ou seja, Deus continua velando pela sua palavra para fazê-la cumprir, como disse ao profeta Jeremias. Então, garantia de prosperidade, Josué capítulo 1, versículo 8. Quer ser próspero? Guarda a palavra, esconde a palavra no coração, evita o pecado na sua vida. Diga não ao pecado todo dia, toda hora, todo instante. Ah, mas ser jovem é muito difícil nessa geração. E quando ser jovem foi fácil? Em qual geração? Em todas as gerações sempre foi difícil. Mas diga não ao pecado todos os dias, porque a palavra escondida no coração te dá garantia de prosperidade. E quando nós olhamos Jeremias capítulo 17, versículos de número 7 e 8, aí nós entendemos ali que a própria palavra, ela dá garantia de segurança, porque a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 17, está escrito que bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, que tem a palavra do Senhor no seu coração. E quando ele fala sobre essa palavra lá, no capítulo 17, versículos 7 e 8 que estamos citando, ali nós vemos garantia de segurança, porque ele diz que ainda essa pessoa que tem a palavra do Senhor no coração não terá medo, vai viver uma vida sem medo e sem desânimo. Ou seja, em qualquer tempo, pode ser um tempo de extrema angústia, um tempo de dificuldade para muitas pessoas,
um tempo de pavor para a humanidade, mas o crente que guarda a palavra de Deus no coração, ele vive sem medo e sem angústia. Ele consegue passar sem medo e consegue passar sem angústia. E não é por poderio dele, não é porque ele fala que eu posso, que dá, nada disso. Ele tem que guardar a palavra no coração, porque quando ele guarda essa palavra, então o Senhor dá a garantia de segurança para o crente que tem a palavra no coração. E o Salmo 1, esse todo mundo conhece, o verso de número 3, dá garantia de proteção, porque lá está escrito que os ímpios, está escrito para o justo e o ímpio, e diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e tal, aquela coisa toda que nós já conhecemos, mas diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Em todo tempo está florido, e em algum tempo certo dará frutos, mas em todo tempo está viçoso. Essa é a palavra do Senhor te prometendo que aquele que guarda a palavra, vive-a no cotidiano, ele tem a garantia de produção. Nada que você faça que Deus não venha abençoar para produzir. Ou seja, você coloca a tua mão, então prospera. Garantia de produção não está em apenas a pessoa achar que é queridinho de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filho queridinho, nada disso. Deus tem a todos nós de igual forma. Porém, quando uma pessoa guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor não somente garante a prosperidade, o avanço na sua vida, não somente garante a segurança, eu vou te guardar, vou fazer cumprir, os anjos estarão ao redor, ou seja, aquilo que está escrito no Salmo 91, 1000 caem do teu lado, 10.000 à direita, mas tu não é atingido, mas também garantia de produção, ou seja, fruto na estação própria. Tudo que a pessoa faz, quando tem a palavra do Senhor no seu cotidiano, ela tem prosperidade. Até aquilo que parece que vai dar errado, Deus mostra prosperidade. Então, tudo que a pessoa faz, quando tem a palavra no coração, ela prospera. Existe exemplo nas Escrituras de pessoas que guardaram a palavra do Senhor e foram prósperos em tudo quanto fizeram. Essa é a palavra do Salmo de número 1, para o justo que guarda a palavra no coração. Para quem não guarda a palavra no coração, aí então a palavra diz: mas os ímpios não são assim. As pessoas que não guardam a palavra no coração, não vivem a palavra no cotidiano, não são assim. Mas tudo que vai fazer dá ruim. Então, se você quer que dê bom para a sua vida, você quer ter um futuro abençoado, quer ter a proteção, quer ter a bênção de Deus, a seguridade de Deus na sua vida, comece guardando essa palavra no coração. Evita o pecado. Pecado é algo que dá prazer por um momento, mas depois traz, durante um tempo longo e às vezes até a eternidade, só lamúrias, só decepções, só reclamação, só arrependimento. E, acima de tudo, não é um arrependimento que você apenas arrepende, se esquece, não, mas traz tristeza continuamente. Evita o pecado a todo custo. Guarda essa palavra no teu coração. E uma coisa interessante, para quem vive a palavra no coração, no cotidiano, como diz as Escrituras, então você já dá total atenção, está ouvindo essa palavra, você já está aplicando a sua vida oração. Se não estava, agora vai começar a aplicar a sua vida oração, dependente de alguém na sua casa gostar de orar ou não, criticar ou não. A vida de oração é uma necessidade, tá? É uma necessidade. Afaste de todas as interferências, porque somente você sabe que é necessário. Você não vê um caso nas Escrituras Sagradas de uma resposta, de uma bênção de Deus, sem antes uma pessoa ter aplicado a sua vida à oração. Todos os casos a pessoa se aplicou à oração para então Deus ouvir os seus questionamentos. Então, agora vem um quarto segredo que é importantíssimo para uma vida saudável, que é viver uma vida de testemunho. Aqui é fundamental.
aqui é fundamental. Viver uma vida de testemunho. Muitas pessoas que pregam a palavra não vivem aquilo que pregam. Muitas pessoas não dão testemunho da sua fé e fidelidade ao Senhor. Então, observa, uma vida de testemunho. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, no famoso Sermão da Montanha, como assim conhecemos, o maior sermão que Jesus ele pronunciou. Nas entrelinhas, Jesus fala assim: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Não se esconde uma lâmpada, não se esconde uma lâmpada embaixo do velador, mas ele se põe num lugar em que todas as pessoas vejam. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso aí está falando sobre vida de testemunho. Vida de testemunho. E eu acho interessante no que Jesus falou, que o sal e a lâmpada têm duas características que são peculiares a ambos. Ambos se gastam e não aparecem. Mostrando que o testemunho do crente, que verdadeiros discípulos de Jesus, não atrai discípulo para si, atrai para Cristo. Então ambos se gastam, mas não aparecem. O sal só aparece na comida, no alimento, quando a comida está ruim, salgada demais. Você põe ele lá e fica desaparecendo, ninguém fala dele. Só fala quando salgou. Quando ele aparece, deu ruim. A lâmpada que te ilumina, ninguém percebe essa lâmpada, a menos que ela se queime. Mas se ela estiver normal, você chega em casa, acende, usufrui de tudo que ela tem. Ela está se gastando para você usufruir do bem melhor, mas ela não aparece. A vida do crente também é assim. O crente que ele tem um hábito de guardar a palavra do Senhor, vivê-la no cotidiano, ele vive uma vida de simplicidade. E a vida de simplicidade é que gera esse testemunho. Porque Paulo chega a dizer para os coríntios que nós somos uma carta lida. As pessoas que lá de fora, as pessoas não cristãs, é como se fossem analfabetas espirituais. É como se elas não soubessem ler aquilo que nós lemos nas Escrituras. Entender, discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a única coisa que elas podem ler é a nossa vida. E a vida não importa se você é jovem, se você é de meia idade, se você é idoso. Nós precisamos viver uma vida de testemunho. O modo como nos vestimos fala muito. Será que o que nós vestimos é para a glória de Deus? As pessoas podem diferenciar e dizer: ali vai um crente, ali vai um servo do Senhor. O modo como nós nos comportamos, a nossa forma de falar, de sorrir, de cumprimentar as pessoas, a nossa forma de tratar com as pessoas, será que isso glorifica a Deus? Será que as pessoas dizem: se um dia eu tiver que ser cristão, quero ser semelhante a fulano? Isso faz parte de uma vida de testemunho. Às vezes você está reclamando, achando que a tua vida não é uma vida próspera, não é uma vida saudável. A tua vida saudável, a tua vida cristã, para ser saudável, tem que ter essa característica de uma vida de testemunho. Você precisa viver aquilo que prega, aquilo que ensina, aquilo que lê, aquilo que você fala com as pessoas. Nós precisamos viver assim. Nós precisamos ter uma só palavra. A palavra do crente tem que ser sim, e sim, sim é sim, e não é não, acabou. Então é importante que se viva uma vida de testemunho. É o verso de número 13, porque está escrito assim: com os meus lábios eu declarei todos os juízos da tua boca. Quer dizer, com os meus lábios eu falei todos os juízos da tua boca. E como eu vou falar com os meus lábios, pregar alguma coisa que eu não a viverei. Eu preciso pregar aquilo que vivo. É como está escrito em Mateus capítulo 23, 3, que Jesus falou acerca dos fariseus, disse para os seus discípulos: olha, observa bem eles. Ouve e pratica tudo o que eles falam.
o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, porque eles pregavam uma coisa e viviam outra, e nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Então, jovem, irmão, irmã, por favor, atente para a vida, viver uma vida de testemunho, segundo Mateus capítulo 13, capítulo 5, versículos 13 a 16, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos responsáveis para que essa palavra de Deus possa atingir outras pessoas e outras pessoas também fazerem parte desse grupo de prósperos, de abençoados que tem uma vida saudável. Agora, por último, eu quero me destinar principalmente a você, jovem, que tem toda uma vida pela frente para servir ao Senhor, mas claro, não excetuando os de mais idade, mas quero me destinar mais a vocês, que esse é o quinto segredo que está no verso de número 14, que é viver com intensidade. Viver com intensidade, porque a palavra diz assim, folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas, me alegrei tanto. Mais vive uma vida de intensidade. Quando você lê, por exemplo, Eclesiastes capítulo de número 11, capítulo de número 11 de Eclesiastes, o sábio Salomão, já idoso, bem velho, passou por muitas dificuldades, teve momentos da sua vida sem saúde espiritual, porque não guardou a palavra, não deu atenção total à palavra, não foi testemunho, uma vida de testemunho. A Bíblia revela-nos isso, né? E então, em dado momento, ele escreve, e ele diz assim, no capítulo 11, verso de número 9, e seguinte, até o 12:1, ele diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Escuta, conselho do Senhor é para que o jovem viva com intensidade, alegria. Verso de número 9: seja intenso naquilo que você vive, é o teu momento, é a tua hora. Deus tem te dado graça e glória. Eu também já vivi esse momento da juventude com intensidade, alegria. Onde tem jovens, tem alegria. Você encontra jovem falando de doença, de artrose, de artrite. Você quase não encontra jovem em farmácia. Nós mais velhos que nos encontramos em farmácia. Nos encontramos e falamos: ah, mãe, sinto uma dor, estou com uma dor na coluna, uma dor no joelho, estou com artrose, artrite, estou tanta coisa. Mas jovem não. Quando os jovens se encontram, eles batem a mão forte, eles se abraçam, se agarram, dá chute um no outro. Jovem vive assim uma intensidade. Vive esse momento, que esse momento vai passar. Vive esse momento que ele vai passar. Agora observe uma coisa: vive com intensidade, verso de número 9, mas a Bíblia também diz: viva com prudência. Porque o problema não é que muitas pessoas tenham vivido com intensidade. Tem pessoas que estão vivendo com intensidade. Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, porque pelo conselho de Salomão, ele quase que diz assim: faz o que te der na telha, porque ele diz: anda segundo o desejo do teu coração. Você faz o que você quiser. Mas só que logo no verso 10, ele manda se afastar da ira, ele manda se afastar da carne e o mal. Então ele está dizendo assim: viva com prudência,
faz aquilo que está pedindo o teu coração, mas olha onde os teus pés podem pisar. Porque aquilo que você semeia, aquilo que você vai colher. E aquilo que nós que semeamos, nós sempre colhemos em maior quantidade. Semeia-se um grão de milho, e você não vai colher só um grão de milho, vai colher muito mais grãos. Mas aí é coisa boa. Semear uma semente ruim, vai colher coisas ruins. Então ele diz para você viver uma vida com intensidade, seja alegre, não é para ser triste não, que a pior coisa é que ter um jovem triste. Tem jovens que, quando eles ficarem velhos, não vão saber quando foram jovens, né? Eles sempre viveram a vida de velho. Então não é para você andar cabisbaixo, triste, desanimado. Jovem nos demonstra mesmo alegria. É por isso que às vezes nós nem aguentamos um culto jovem. É um pula-pula, vai para lá, vem para cá, um levanta e senta. Então, mas é para você viver assim mesmo. Aproveita essa energia. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, viva com prudência. Afasta o mal da tua vida. Afasta a fornicação. Quantos jovens estão tendo relacionamento sexual antes de ir para o altar do Senhor e se casar? Antes de receber a bênção do Senhor? Porque todo mundo está fazendo, haverá um dia que está reservado para juízo. Tem um dia que Deus puxa o tapete. Ou você nunca soltou pipa? É que dali, depois chega uma hora da tarde que você tem que puxar de volta. Deus vai puxar. A palavra do Senhor diz aqui, então você tem que andar com prudência, diz assim, ó, afasta, remove da tua carne o teu mal, porque a juventude, a adolescência, essa infância, tudo isso é vaidade, isso aí vai passar, isso passará, e passa no estalar de dedo. Às vezes você nos ouve falar assim, parece que foi ontem, que eu estava fazendo isso e aquilo, porque realmente passa muito rápido. Então tenha prudência, para que você não chegue aqui no lugar onde eu estou, e depois fique aqui, em vez de contar a vitória e incentivar outras pessoas, fique aqui se lamentando, se eu tivesse vivido com mais sabedoria, se eu tivesse sido prudente, se eu tivesse feito aquilo. Faça aquilo que é certo hoje, para amanhã você ser o maior incentivador dos outros. Então Deus pode te usar. Aí observa, viva com prudência. E aí vem a advertência. Então olha, intensidade, que é alegria, né? Exuberância, pule mesmo, grite, faça festa. Eu vou ali, vou aqui. Mas faça tudo com prudência. Lembra sempre da palavra do hino que diz assim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Será que você vai em qualquer lugar mesmo e deixa o Senhor de fora? Não pode. Jovem que vive uma vida próspera com a palavra do Senhor, com testemunho, ele não entra em qualquer situação. Então, olha, Deus está te dando livramento, Deus quer te abençoar, mas você precisa viver. Não está pedindo para você deixar de ser jovem, não. Está pedindo para você viver com maior alegria, maior intensidade, mas sempre com a prudência de se afastar do mal. Deixa o mal de lado. Deixa os maus conselhos. Provérbios capítulo 1, o verso de número 10, está escrito assim, se os pecadores, ou seja, aquelas pessoas que não têm a palavra no coração, que já vivem a vida desregradas, com palavras suaves, algumas versões estão blandícias, com palavras suaves te quiserem seduzir, não consintas, não permita, diga não para ele, dizer não ao pecado. Diga não para ele. Quero que me dê prova de amor. Diga não para essa pessoa. Diga não para as pessoas que querem te seduzir e te levar para um caminho que o Senhor não aprova, o caminho da prostituição, da promiscuidade, o caminho de drogas, da marginalidade, o caminho da desobediência, da rebelião, da rebeldia. Quantos jovens são rebeldes com seus pais que não lhe fizeram nada senão bem? Simplesmente que alguém lhe influenciou. Diga não a isso. Você pode ser feliz e ao mesmo tempo você pode ser prudente. E quando a palavra diz, para nós importarmos essa história, aí vem a advertência. A advertência está em capítulo 12, verso 1, que nós lemos. Ele diz assim, lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele hoje. Lembra de Deus hoje na tua vida. Lembra de Jesus hoje na tua vida. Lembra dessa palavra guardada no teu coração, antes que venham os maus dias. E ele está falando desses maus dias, uma velhice de arrependimento, de uma vida arrependida de não ter feito certo.
Não é uma velhice de ter feito tudo certo, não. Porque a velhice para nós não é problema. Quando Samuel ficou velho, Samuel chegou para a multidão e ele pôde desafiar a multidão. Ele disse assim: quando foi que alguma palavra que eu falei caiu? Quando foi que eu fiz alguma coisa errada? Eu fui desonesto com alguém? Ele estava no seu auge. Quando Moisés ficou velho, 120 anos, o Senhor que chamou ele falou: Moisés, sobe o monte, você vai ficar por lá. Não tinha nenhum arrependimento para dizer: me arrependi de não ter feito. Salomão estava arrependido porque ele errou. Viveu uma vida de promiscuidade, uma vida diferente daquilo que Deus projetou para ele. E agora, no final da carreira, ele estava arrependido, voltando-se para o Senhor. E então ele pensou: poxa, podia ter feito melhor com toda a sabedoria, tudo que Deus me deu. Era um homem rico, era um homem próspero, era um homem que tinha sabedoria, mas não aproveitou da melhor forma possível. Então ele disse: olha, antes que venham os maus dias, ou seja, essa velhice de arrependimento que eu tenho, porque para o justo, conforme está escrito no Salmo 90, no Salmo 92, ainda na velhice darão frutos. Agora, para as pessoas que não têm a palavra do Senhor no coração, na velhice eles não produzem e só vivem uma vida de arrependimento por um passado não produtivo na presença de Deus. Aí disse: antes que venham os maus dias, dos quais vão dizer, não tenho neles alegria. É isso que você quer para a sua vida? Ou você quer viver uma vida de jovem, saudável na presença do Senhor, e quando chegar a idade da velhice, você não tem que se arrepender, você continua saudável na presença do Senhor, não tem mais a força que tínhamos antes. Eu não posso pular igual os jovens pulam, não posso correr igual os jovens correm, mas eu tenho alegria no meu coração. A alegria ninguém me tira, a alegria vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, e a minha força, ela gera alegria no Senhor. A minha força gera alegria no Senhor. Agora, você, como tem vivido? Então, você que já é velho, se está arrependido de ter vivido uma juventude tão difícil, tão reprovável na presença de Deus, apenas se arrependa, peça perdão ao Senhor e tenha a alegria da salvação no teu coração. Mas você que é jovem, que pode agora mudar esse contexto, então deixe para você principalmente, dê total atenção à palavra de Deus, tenha uma vida aplicada à oração, viva a palavra no cotidiano, tenha uma vida de testemunho e, acima de tudo, viva com intensidade. Amém? Deus te abençoe. Vamos fazer oração? Aqui estão os pedidos de orações que nós costumamos fazer em todo culto. E nós vamos fazer esse pedido agora para o Senhor te abençoar. Você que está em casa nos assistindo, está com o seu pedido aí que não pôde trazê-lo porque nós não estamos reunidos neste momento, mas você segura esse pedido em suas mãos. Segura esse pedido em suas mãos e ore comigo agora, porque Deus sempre ouve a oração que se faz neste lugar. Então, e você que vai, porventura, assistir depois, está assistindo já posterior, ter passado esse momento, então, da mesma forma, Deus vai te abençoar. A palavra do Senhor é pura, a palavra do Senhor é real, e ela é viva e eficaz, e a oração de quem ora, Deus sempre ouve. Pai, em nome de Jesus, eis aqui esses pedidos de orações que chegam a este altar em forma de nomes, fotos e documentos. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora, mesmo com teus filhos ausentes, e alguns, ó Pai querido, com o seu pedido de oração em suas mãos, e outros apenas no coração, eu quero te pedir agora, Senhor, que tu libere uma palavra de vitória, Senhor, a esta vida. Que assim como diz no Salmo 107, verso 20, que tu enviou uma palavra no deserto e escurou, que essa palavra seja enviada a este coração, a esta casa, a esta família, a esta vida, e o mal seja repreendido em nome de Jesus.
a enfermidade dê lugar à saúde, sendo ela benigna ou maligna, porque o nome de Jesus tem poder para qualquer enfermidade ser expulsa. E, ó Pai querido, ó Deus, o desemprego já não seja algo que venha atormentar os teus filhos, porque tu podes abrir portas onde não há portas, e tu podes, ó Pai querido, ainda nesta noite, trabalhar em favor dos teus filhos, aqueles que estão com causa na justiça, Senhor. Se tu julgas a causa justamente em favor dos teus filhos, pois só tu conheces o lado justo da causa, Senhor, move esse processo nesta hora. Deus, faz aparecer, Senhor. Mas, ó Pai querido, nós dizemos, o fora está em recesso, mas, ó Pai querido, os teus anjos estão trabalhando em favor daqueles que te temem. E, ó Deus querido, queremos pedir que este processo seja tirado da gaveta e posto à mesa daquele que há de sancionar a vitória dos teus filhos. Pai, quero te pedir por aqueles que estão ansiosos, preocupados com a pandemia que surgiu. Deus, em nome de Jesus, protege os teus filhos, cobre com precioso sangue, tira essa angústia do coração, essa preocupação, ó Pai querido, porque tu és aquele que conforta, como nós falamos na tua palavra. Põe um anjo, Senhor, ao lado dessa pessoa e conforta esse coração. Deus, toma em tuas mãos as famílias enlutadas, toma em tuas mãos, ó Pai querido, essas famílias que estão, ó Deus, em guerra, em contenda, porque o adversário está fazendo arruaças nesta casa. Todo espírito maligno de confusão, de rebelião, de revolta, de desobediência, espírito maligno, ó Pai, de violência, seja repreendido desta família em nome de Jesus. Todo espírito, ó Pai querido, de promiscuidade, de adultério ou fornicação, espírito, ó Pai querido, que tem, ó Deus, vindo com tantas coisas ruins a esta casa, trazendo maldição, seja repreendido nesta casa, em nome de Jesus, e habite a tua salvação, a tua graça, a tua glória, o teu Espírito Santo, neste lar, porque onde está o teu Espírito, aí alegria, fartura, Senhor. Ó Pai querido, então abençoa esta casa em nome de Jesus, e quero te pedir, por aqueles que estão sofrendo de insônia, ó Deus, dá uma noite de paz, uma noite abençoadora aos teus filhos. E quero te pedir, ó Pai querido, por aqueles que trabalham, que precisam sair, que precisam ganhar o seu sustento. Ó Deus querido, prospera as mãos de cada um dos teus filhos. E pedir nesta noite, também pelos aniversariantes da tua casa, Senhor, meu Senhor, aqueles que estão completando mais um ano de vida, no período desta semana, toma em tuas mãos, presenteia os teus filhos, dá graça e glória, ó Deus, e supre todas as necessidades. E te pedir agora, Pai, tudo isso em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe.